Oi, pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Estamos hoje aqui com mais um episódio do nosso Pode Construir. Hoje eu trago vocês a nossa querida professora Ariadne Bruno, que hoje vamos falar sobre acessibilidade em edifícios e espaços públicos, que é um tema que temos visto ultimamente, que está meio esquecido. Oi, Ariadne, tudo bem com você? Oi, boa Seja tarde. muito bem-vinda ao Muito nosso Pode Construir. Muito feliz de estar aqui participando desses podcasts. Imagina, Ariadne, para nós é um prazer. Já fazia um tempinho que eu estava tentando pôr isso em, como que eu vou te dizer, em campo, né? Trazer isso à tona, porque a gente tem visto que nos últimos anos aí tem dado muita repercussão, esses bate-papos, essas coisas informais, para a gente falar sobre o que a gente sabe, né? Um pouco da arquitetura, um pouco da construção civil, associada à engenharia, né? E hoje nós viemos aqui para falar sobre acessibilidade nesses edifícios e espaços públicos, né? Então, assim, o que você acha que talvez estaria esquecido, o que falta? Eu não sei se a gente quer... Se você quer começar por aqui, mas fica à vontade, a palavra é sua. Primeiro, boa tarde, pessoal. Estou super contente de estar aqui participando desse podcast. E eu acho que o mais importante para falar sobre acessibilidade em espaços públicos, né, em edifícios e espaços públicos, é pensar que hoje em dia não existem pessoas com necessidades especiais. Nós todos temos necessidades especiais. Cada pessoa tem um tipo de necessidade diferente da outra. Então, quando a gente fala em acessibilidade, é para todo mundo poder usar, inclusive as pessoas com deficiência, que é o que a gente conhece como PCD, né? Então, essas áreas, esses espaços públicos, eu venho percebendo já com algum tempo que não existe um acesso adequado. Então, as pessoas estão começando agora a entender que precisa colocar uma rampa de acesso para as pessoas, que tem que ter o piso tátil, que tem que ter a placa em braille para que eles possam se locomover, porque a acessibilidade não é só para quem tem algum problema de mobilidade, né? Acessibilidade é para quem não enxerga, é para quem não escuta, né? Então, quem vai se comunicar em libras. Então, a gente precisa ter toda essa gama de elementos dentro dos edifícios, principalmente dos públicos, né, que vão atender uma grande quantidade de pessoas. Ari, assim, muito pertinente suas colocações. A questão mencionada por você, né, do totem, do piso podotátil, essas sinalizações, né, para a gente poder dar oportunidade àquele que tem uma necessidade ou aquele que é especial, porque ele não é diferente, ele é especial, sim. Né? E poder acessar. Então, assim, eu vejo talvez duas situações. Uma situação em âmbito cultural, tá? Depois eu quero que você pontue qual que é a sua opinião. Tá. Em âmbito cultural, por quê, Ari? Eu vejo assim que se você está em outros países, né? Se você está, às vezes, numa cidade maior, uma capital, em alguns determinados locais, a gente percebe que tem uma atenção à acessibilidade. Sim. Né? Já fora do país, aí eu não vou nem citar, porque é uma loucura, né? É brutal, é gritante. É obrigação, né? Exatamente. Então, agora eu vejo deveria também... ser aqui também. Sim, claro, sem dúvida. Mas eu vejo também, Ari, além da questão cultural, a questão de talvez políticas públicas, Sim. de um patriotismo, de algo que vai além, né, de atendimento a uma norma NBR 9050, mas sim a sensibilidade daquele que precisa. Exatamente. Falando um pouco de arquitetos, né? Enquanto os novos arquitetos, os alunos que a gente está formando para colocar no mercado e tudo mais, o importante é que eles se coloquem na situação dessa pessoa que tem essa necessidade especial, que essa pessoa com uma deficiência que precisa acessar esses locais, né? Eu brinco com o pessoal, a hora que dentro da sala de aula, se a gente pegar uma cadeira de rodas e começar a
e tentar subir uma rampa, meu Deus, para mim acabou o mundo. Sim. Primeiro que eu não consigo nem sair do lugar, né? Então, porque a gente não tem o hábito. Então, o porquê não facilitar para essas pessoas o acesso? Na verdade, o que a gente está fazendo é dando oportunidade para que elas cheguem perto de todos esses equipamentos públicos que a gente tem. Né, que todas as pessoas que conseguem ter uma mobilidade natural, né, acessam, e quem tem essa mobilidade reduzida, não. Eu vou te colocar 2 pontos que eu acho bem interessante de mencionar. Por exemplo, primeiro, não sei se todos sabem, eu sofri um pequeno acidente em 2020 e eu fiquei 4 meses de cama, cadeira de roda e tal, e eu senti essa necessidade. Uma das necessidades que eu senti foi na minha própria casa, tá? Que eu percebi que ela não era preparada para receber Sim. um portador de necessidades especiais, né? Então eu tinha uma certa dificuldade em me locomover. E é uma necessidade momentânea. Exatamente. Só, né? Foi um período. Exatamente, né? Mas assim, eu penso, Ari, num futuro no tocante a por que a gente, que somos educadores, somos formadores de opinião, né? Já começar a mostrar para o nosso aluno que, independente se aquele projeto daquele cliente que ele vai fazer o atendimento, tá? Estou saindo um pouquinho, tá, pessoal, de edifícios, espaços públicos, mas só para vocês entenderem. Mas o cliente, o poder público também é um cliente potencial, né? São as concorrências públicas e tal. Que é, às vezes, uma grande dificuldade, assim, falando no cliente, propor ao cliente que ele pode um dia vir a precisar. Sim, com certeza. Já no espaço público, a gente percebe que, devido às adequações da NBR 9050, por exemplo, uma rampa com uma inclinação de 8%, às vezes um elevador... Que uma rampa, diga-se de passagem, uma rampa com inclinação de 8% é ruim, porque o ideal seria que fosse menos, seria que fosse 5%. Sim, aí a gente até uma pessoa que está momentaneamente incapacitada de se locomover ia conseguir se locomover. Claro, né? Claro. Agora, 8% o pessoal tem que fazer academia. Literalmente é um esforço muito maior. Exatamente. Aí é legal, poxa, você tocou num ponto fantástico que eu ia, na sequência, entrar nele, que você colocou de forma plena e perfeita. O CAL, tá? Se a gente parar agora e pensar, então nós temos a adequação ou propor ao cliente essa situação de um projeto acessível. Sim. Mas o CAL, tá? Tanto quanto o CREA, que nós estamos falando dos arquitetos e dos engenheiros, dos engenheiros, claro. A participação para a adequação, o ajuste e, me fugiu a palavra, mas trazer para os dias de hoje, né, a adequação da norma. Sim. Porque a gente tem na norma 8%. Sim. Mas alguém que trabalhou essa norma, o grupo de consultores, todos os engenheiros e arquitetos que trabalharam para que essa norma fosse vigente na época, tal, né, que foi 2015 a última atualização. Por acaso alguém estava de cadeira de rodas? Com certeza não, Ari. Então. Com certeza. É isso que eu falo. As pessoas precisam entender, precisam passar por esse processo para poder entender. Eu fiz um exercício com o pessoal em sala de aula. Pode ser que alguns pode ser que lembrem, outros não, que era exatamente vendar os olhos e andar pelos corredores aqui do Unisalesiano. É uma sensação, assim, maluca. O pessoal fica meio doido, porque a gente perde totalmente a relação de profundidade de tudo. Então, você com os olhos vendados não enxerga, além de não enxergar nada, dá aquela sensação de eu vou pisar onde, né? O que tem aqui na minha frente, que barreira que eu vou enfrentar. E isso é o que as pessoas acabam enfrentando no dia a dia. As pessoas que têm esse tipo de problema acabam enfrentando no dia a dia. Que é né? muito complicado, muito, né? Uma coisa muito. assim que a gente vê, né? Que é a questão cultural, até falando em norma, né? Porque é uma coisa que a gente está tocando. Aquela dentro da norma tem um pedaço lá que fala da distância de rampas uma para outra de 50 metros.
Só que às vezes esses 50 metros está numa esquina e está numa outra esquina, e às vezes você não tem lugar para parar. Pois é. Aí você vai parar no meio do quarteirão, enfim. Então, é uma loucura. E voltando no espaço público, tá? Muitos dos espaços públicos, eles não têm espaço para adequar uma rampa. Exatamente. A gente está colocando só a rampa. Até agora a gente acabou mencionando rampa, o piso tátil e tudo mais. A gente não falou a respeito de lombofaixa, de sinalização sonora, elevador, plataformas elevatórias. Sim. Quer dizer, tem uma série de coisas. Inclusive, até comentei com o pessoal a semana passada em aula a respeito de plataformas elevatórias. E tem um prédio aqui em Araçatuba que é um prédio novo e foi feito o projeto e não tinha acessibilidade, a obra foi parada, e aí depois da Rua Tiradentes, numa rua de para trás, ali eu não lembro, passa Floriano Peixoto, a próxima eu não lembro o nome, mas tem um conjunto de prédios ali e foi instalada uma plataforma elevatória na fachada, que é para atender a norma de acessibilidade. Então, mas olha que interessante, assim, não vou nem questionar se foi um engenheiro ou um arquiteto, mas você imagina... Não. Projeto novo. Não imagino. Esse que é o detalhe. Você entendeu? Não tem como. É um projeto novo. Então, teria que ter. Agora, talvez, aí volta um pouquinho no que eu falei um pouco mais atrás, no sentido das políticas públicas. Poxa, quem deixou chegar até ali? Exatamente. Foi a incorporadora, foi o cliente, mas não importa. Não importa. É o nosso dever alertar, enquanto engenheiros, enquanto arquitetos, é nosso dever alertar da necessidade que todo mundo tem de acessar um local. Tanto faz que seja tanto público quanto privado. Né? Mas é legal, aproveitando pegar esse gancho da professora, no sentido de, às vezes, quando nós estamos prestando um tipo de serviço, um projeto, que a gente propõe ao cliente a adequação, o cliente fala, não vou gastar com isso agora, pode deixar que eu dou um jeitinho. Sim. Então, assim, você, como profissional... Sim, é responsável. É responsável. Pois é. Então, não faça uma situação que pode, eventualmente, num futuro não tão distante... Sim. Imagina. Vai prejudicá-lo. É literalmente isso. Totalmente. É isso que eles às vezes não enxergam, Exatamente. Porque, por exemplo, imagina eu passar, vou dar um exemplo que não é real, tá, gente? Mas eu passo nesse prédio que a professora citou e vamos imaginar que fosse dela. Aí eu viraria e falo assim, nossa, projeto da Ariadne. Aquilo, vocês não têm ideia do tanto que se propaga. Sim. Porque a informação, quando ela é boa, positiva... Sim. Ela é meio complicada para propagar. É verdade. Agora, quando ela é negativa... É rastilho de pólvora, literalmente. Falou uma vez, já era. Exatamente. Entendeu? Então, assim... Aí acaba tem aquela com a reputação do profissional. Total. Né? Então, quando a gente enfatiza tanto, né, durante as aulas, na faculdade, que é tão importante a questão da acessibilidade, né, que é fundamental que a gente... insista, explique, tente por A mais B, e quando não rolou aquela empatia de graça, né, com o cliente, tenta alguém do seu escritório que esteja trabalhando junto com você, que tente explicar também, tente deixar claro que aquilo é importante, porque depois vai ter um problema sério, né? Não é legal. A gente vê pelos apartamentos todos que são construídos agora, né? Falando um pouquinho da área privada. Qual apartamento que tem espaço para rodar uma cadeira de rodas dentro? Ou dentro de um banheiro? Que tem o giro, da cadeira. Não tem. Não tem. O apartamento eu até não vou falar, porque agora com essa adequação de loft, uma coisa mais moderna... Tem apartamentos maiores, exatamente. Né? Mas, espaços maiores. Entretanto, todavia, não é uma coisa assim... Não é via de regra. Não é regra. É. Exatamente. E é uma coisa que eu acho interessante também pontuar, é assim, nós, professores, né, dos cursos de graduação, tanto da engenharia civil quanto da arquitetura, não é por falta de falar para o aluno das normas, usar as normas,
cobrar as normas num desenvolvimento de um TFG, de um TCC. E ninguém precisa decorar a norma. Exatamente. A norma está lá para a gente acessar toda vez que precisar. Exatamente. Se alguém me perguntar se eu sei qual é a norma de cor, não sei. Eu vou lá pesquisar toda vez que eu vou utilizar. Conforme a demanda sua de projeto. É lógico, exatamente. Né? Que às vezes a gente fala para o aluno, então assim, para cada projeto há uma especificidade, Sim. há uma necessidade, sim, tanto dos projetos corriqueiros, arquitetônicos, cortes, fachadas, quanto os complementares, sim, que vão ser atendidos conforme a nossa demanda. Sim. E um dos projetos complementares, que é importante, é o projeto de acessibilidade, dependendo do tipo de prédio. Com certeza. Né? Eu acho assim, tanto quanto outros assuntos, né, que nós ainda vamos falar mais para frente, mas assim, é importante. Então, assim, falando em edifícios e espaços públicos, nós nos deparamos pela situação onde a maioria deles não tem espaço para fazer... eu lembro que em 2016 ou 2015 para 2016, ainda no governo do Geraldo Alckmin, foi colocado, né, foi uma solicitação do Ministério Público, uhum, que todas as escolas do governo do estado, né, pelo menos uma por cidade, uhum, tivesse acessibilidade. Então, na época, o governador se propôs com o Ministério Público que ele teria 2 anos para fazer a adequação, né? Pelo menos uma por cidade. Pelo menos uma escola por cidade. Uhum. Eu lembro que passou 2015, passou 2016 então, assim, precisa ter. Eu lembro que em Birigui veio uma obra para o Estélio. Aqui eu acho que veio para o Industrial ou para aquele, no Central, ali perto da sua casa, o IE. Uhum. Né? Então, assim, a gente percebe que o problema maior, além dos espaços públicos, né, terem esse problema de falta de adequação do espaço por conta de serem construções mais antigas, a gente percebe também no sentido que as obras novas ainda passam por esquecimento. Então, assim, às vezes, né, quando a gente está dando uma aula, a gente fala para o aluno, acessibilidade, não esquece do memorial descritivo, poxa, e se depara por isso, passa por isso, que nem hoje, se eu fosse construir uma casa para mim, eu faria ela toda acessível, claro, sem rampa, sim, mais nivelada possível, giro de banheiro mais, sim, né? Sim, mas entre outros. Com certeza, porque também tem um detalhe, né? A gente, ninguém fica com 25 anos a vida inteira. Não. Né? A gente vai envelhecendo. E a partir do momento que as pessoas... A mobilidade reduzida não são só pessoas que têm problemas de locomoção, mas os idosos também têm. Sim. Né? E eles vai precisar de aparelhos. Por exemplo, um andador, vai precisar de muleta, vai precisar de bengala. Então, são coisas que a gente tem que entender que isso é um padrão normal, né? É a evolução normal do ser humano. Então, não desmerecendo a juventude, pelo contrário, que é maravilhosa, mas assim, fazer com que o pessoal entenda agora que eles vão envelhecer também, né? Então, e só vão te precisar. cortando, mas pegando um gancho para a gente finalizar, que a gente está meio em cima, Manda. Eu queria que você concluísse essas palavras que você iniciou, eu te cortei só para puxar o gancho, mas para que os alunos que estão na graduação, os alunos que já saíram, que hoje são profissionais, e assim, o público em geral, né, entendesse a acessibilidade. Entendi. O que você deixaria de recado aí para aqueles que estão aí nos acompanhando e vão ainda nos acompanhar? Em primeiro lugar, tentar se colocar um pouquinho no lugar do outro, né? Eu acho que o mais importante é isso.
É você não olhar o outro com pena ou achar, ele está numa situação momentânea, isso vai passar, como foi o caso do Juliano, falar do acidente dele e tudo mais, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Mas realmente se colocar no lugar da pessoa, tentar entender como é uma gestante para atravessar uma rua, como é um idoso, uma idosa para atravessar uma rua, um cadeirante, as calçadas, como elas estão hoje, todas esburacadas, né? Empecilhos no meio das calçadas. Então, quem vai trabalhar com um projeto, com um referencial maior, que é planejamento urbano. Então, tudo isso, eu acho que o principal, eu acho não, né? Porque a gente brinca que quem acha não sabe nada. Então, assim, eu acredito... E não é o seu caso, tá, professora? Eu acredito que o principal é a gente se colocar no lugar do outro e tentar entender quais as necessidades de cada pessoa para propor um projeto. Eu brinco com os meus alunos na sala de aula que o arquiteto, não só o arquiteto, mas o engenheiro também, nós somos um pouco... fazemos um pouco de análise, somos um pouco psicólogos dos nossos clientes, né? Porque a gente vai precisar fazer uma leitura, às vezes, do que eles não falam. A gente vai ter que entender o que eles querem, sem que eles falem o que eles querem, sem que eles digam, que eles expressem, né, as intenções. Então, para a moçada, eu acho que o principal agora para a moçada é ficar ligado mesmo nas necessidades dos outros e tentar colocar nos projetos, deixar de uma maneira bem clara. Se eu tenho a possibilidade de colocar um banheiro com as dimensões normais e um banheiro PCD, coloca o banheiro PCD, que quem não tem problema nenhum vai usar também do mesmo jeito e não tem problema nenhum. Não precisa colocar nos projetos, talvez, as barras, né? Sim, daquela casa. Exatamente. Não é isso que a professora está falando. Exatamente. Mas pensando no bem-estar. Pensando no bem-estar. E pensando nos espaços, aumentar um pouco esses espaços. A gente fala, né? A norma pede 80 centímetros para corredor, 90 centímetros para corredor. E quando é PCD, 1,20 m. Gente, quem não andou num corredor de 90 centímetros, a gente sabe o que é. Não passa, é apertado. Porque enquanto você marca os 90 centímetros e não tem parede, é uma coisa. Sim. A hora que sobe as paredes, uma de cada lado, é outra história. Então, outra coisa que eu falo sempre, a gente precisa vivenciar os espaços. É muito importante. E se colocar no lugar do outro para poder projetar da melhor maneira possível. Acho que é por aí. Perfeito. Bom, Ari, muito obrigado. Tá? Mais uma vez um prazer, né, recebê-la. Espero que seja o primeiro de muitos. Tá? Legal. E com certeza eu acho que o pessoal que nos acompanhou e vai nos acompanhar ainda vai sim entender realmente que a acessibilidade é importante. Então, foram muito bem colocadas as suas palavras, né? E eu acho que o aluno tem que se colocar mesmo de uma maneira para entender o que é isso, né? Para poder vivenciar realmente isso aí e se colocar no lugar do outro, tá? Sim. Então, Ari, muito obrigado. Foi um prazer falar com você. Foi joia. A gente, com certeza, nos falaremos em breve. Com certeza. Abraço, gente. Obrigado. Tchau, até mais. tchau. Tchau, tchau.